Amém? Bom dia, igreja. E a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em cada coração na manhã desse dia. Convido a igreja a se colocar de pé e abrirem sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3. Como nós temos aprendido, aí o diácono Adriano tem nos orientado e hoje foi muito propício a respeito de oração, jejum e devemos estar preparados, né? Para tudo que Deus colocar em nossas mãos, que nos outorgarmos para ser feito. E no livro de 1 Pedro, vou ler apenas um versículo, depois você pode ler todo o capítulo 3. Eu quero ler somente o versículo 15 do capítulo 3, que é muito propício para isso, para que nós faz parte da prática do bem, da longanimidade, segundo o exemplo de Cristo que Ele nos deixou. Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aleluia. Ou seja, não adianta você sair para evangelizar sem ter a esperança da vida eterna, daquilo que Cristo nos ensinou. Mas para você falar dessa esperança, você tem que estar preparado. Ou seja, você, como diz aqui, você tem que estar santificado em Cristo Jesus. Porque senão, o que você fizer ou tentar fazer será em vão para o reino de Deus. Amém? Curva tua cabeça, vamos orar neste momento. Deus maravilhoso, queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos em tua casa mais uma vez para te adorar, para te agradecer e engrandecer o teu santo nome. Queremos te pedir, Senhor Deus, que a tua presença seja constante, ó Pai, em nossas vidas nesta manhã. Queremos te pedir, ó Deus, que teu Espírito Santo venha encher, ó Deus, este lugar, ó Pai, com a tua unção, com o teu amor, com o teu perdão sobre nossas vidas, Senhor Deus. Prepara-nos, Senhor Deus, para fazermos, ó Deus, o melhor para Ti, para que Tu venha, Senhor Deus, agradar, ó Deus, dos nossos louvores, que Tu venha, Senhor Deus, agradar, ó Deus, das nossas orações, da nossa adoração, ó Pai, que chega, Senhor Deus, até o trono da graça, Senhor Deus, e que o Senhor Deus venha derramar glória, Senhor Deus, sobre cada um de nós, sobre este lugar, ó Pai. Toma, Senhor Deus, cada família aqui representada, Senhor Deus, nesta manhã. Que Tu possa, Senhor Deus, estar, ó Deus, visitando, ó Deus, a cada coração, tirando, ó Deus, tudo que não provém de Ti, ó Pai. E que nada, Senhor Deus, possa impedir, ó Pai, de nós te adorarmos nesta manhã, nesse dia. Ajuda-nos, Senhor. Queremos permanecer a cada dia, Senhor Deus, no centro da Tua vontade, Senhor Deus. E que Tu possa, Senhor Deus, operar maravilha, Senhor Deus, em nosso meio. Assim oramos, Senhor Deus, e cremos em o nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Deus está aqui neste lugar, amém? Amém. Vamos render a Ele adoração, louvor. Exaltado seja o Teu nome, Deus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Deus. Tu és digno, Senhor. Louvado seja o Senhor, nosso Deus.
Bem-aventurado é o que está firmado na casa de Deus, na presença de Deus, adorando, louvando, cujo coração está no nosso Deus. Vamos louvar a Ele com alegria, amém? Justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos sua glória sobre nós. Sobre nós, queremos sua glória sobre nós. Ouve, Senhor, oh meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Pode declarar que Santo, Santo é o Senhor. É o Senhor que governa todas as coisas. É Ele que está no controle de tudo. Você pode declarar nessa manhã: só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo,
só tu és santo, Senhor. Declara, igreja. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Declare. Oh, Deus, nossa oração altíssima. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, Deus, nossa oração altíssima. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja clama por ti. Clamamos por ti, Senhor. Sara esta nação. E cremos no teu poder, na manifestação da tua glória. Você pode aplaudir ao Senhor pelas maravilhas que Ele vai fazer e já tem feito. Aleluia. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma tem anseia por ti. Sou um pobre cego, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços. Quero aos teus braços me entregar. Eu sei que tu me aceitas como estou. Precisamos de ti, Senhor. Preciso do teu olho. Purifica-me, Senhor. Venha sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Venha sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Aleluia. Correremos para ti, Senhor. Correrei para ti, meu Senhor. Não há outro caminho senão, Senhor. Minha alma anseia por ti. Recebe-nos, ó Deus. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro. Purifica-nos, ó Deus. Purifica-me, Senhor. Venha sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio
sobre mim. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Que se faça, Senhor, a tua vontade. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Venha sobre nós, Senhor. Aleluia. Venha sobre nós, ó Deus, o teu reino, Pai. Que se faça, Deus, a tua vontade sobre as nossas vidas, Deus. Abra sua boca. Coloque-se na presença do Senhor. Peça ao Senhor, Deus, reina sobre mim, Deus. Governa, Senhor, a minha vida, Pai. Vem com a tua autoridade e poder sobre a minha casa, sobre a minha família, Deus. Todas as coisas eu coloco diante de ti, Deus, nessa manhã, Pai. Que se faça, Deus, a tua vontade na minha vida, Deus. Que se faça, Deus, a tua vontade neste tempo, Pai. Em nome de Jesus. Abra sua boca e faça a sua oração com o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Os olhos do Senhor, os ouvidos de Deus estão atentos à tua oração. Por isso, expressa para Ele a tua oração. Expressa para Ele o teu clamor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deus maravilhoso, Pai. Vem sobre cada um de nós, Deus. E nos enche, Deus, com a tua presença, Pai. Queremos, ó Deus, ser cheios do teu Espírito, Deus. Queremos, ó Deus, estar no centro da tua vontade, Deus. Faz a tua obra nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Levanta, Deus, aquele que está caído, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo Se submeta à vontade do Senhor. a ti. Reina sobre Confiamos em ti, Deus. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo Nos colocamos, ó Deus, em tua presença, Senhor. E pedimos, Deus, Reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio mais uma vez declare ao Senhor. por ti. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Ansiamos por ti, Deus. Esperamos por ti, Deus. Esperamos, ó Deus, por ti, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Esperamos por ti, Senhor. Faça, Deus, a tua vontade em nossas vidas, Deus. A tua igreja espera por ti, Deus. Este povo que se chama pelo teu nome, Deus, espera por ti, Deus. Aleluia, Deus.
reis consagro tudo o que sou. De graças, louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti com a nossa vida, Deus. Contarei as suas obras, Por tuas mãos pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Digno de todo louvor, pois tu és o Deus Criador. Só tu és, Senhor. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, Pai. Todo louvor a ti seja dado, Deus. Aleluia, Deus. Seja entronizado, Senhor. Seja entronizado, Deus, aqui neste lugar, Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Venha sobre nós, Senhor. Jesus, e louvor ao Rei. Celebra o Rei Jesus. A glória, a força e o poder. Senhor,
Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. A Ti, Senhor. A Ti, Deus, todo louvor, toda adoração, Deus. Não há outro como o Senhor nas nossas vidas, Deus. Recebe, Deus, um lugar de honra nas nossas vidas, Deus. Aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, por este fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Deus. Que seja para louvor da Tua glória, Senhor. Seja, Deus, para engrandecimento do Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui nesta manhã para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Abra sua boca em adoração ao Senhor, Pai. Abra sua boca em adoração e exaltação e louvor ao Teu Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. E engrandecemos o Teu nome, Senhor. Engrandecemos o Teu nome, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua obra nas nossas vidas, Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aonde você está, libera uma palavra para o seu irmão, em nome de Jesus. Bom dia! Com máscara! Sem máscara é melhor, viu? Deus é bom demais, gente. Deixa eu... Daqui a pouco nós vamos ter o nosso estudo ainda falando de Jó. Isso é para você ver, né? Jó é Jó. Louvado seja Deus. Bem, nós temos as nossas crianças, né? Estão lá na escolinha.
Passei lá, fiquei com tanta pena das tias, uma gritaria, uma choradeira, né? Ai, e aí, elas ouviram, ó. Parte delas ouviram, ó. Ai, meu Deus, vai derrubar o celular, ó. Olha aí, olha a filmadora aí, hein? Vinde a minhas criancinhas. Vamos orar, né? Cadê o chorão? Chorão, hein? Deve estar dormindo? Deve estar dormindo, né? Deve estar chorando, né? Levante suas mãos, vamos orar pelas nossas crianças. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos em tuas mãos de uma forma especial as nossas crianças, pedindo, Deus, que o Senhor continue cuidando, continue livrando de todo acidente, de todo mal, e que o ambiente, ó Deus, dessas crianças que elas frequentam sejam ambientes com a tua presença. Ajuda, Senhor, essas crianças e ensina essas crianças, Deus, já nessa idade, e elas vão aprender de Ti, porque elas também dependem do Teu Espírito Santo, e que elas tenham sucesso na vida, tanto emocional, espiritual, né, sentimental, que elas tenham paz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Olha aí a filmadora. Eu fico imaginando que eu já corri assim na minha vida. Agora para correr igual essas crianças aí, só de moto. É isso aí, gente. Toda manhã, 9 horas, nós temos o nosso momento de esperança, né? Palavra rápida, né? 5 minutos, 6, às vezes passa um pouquinho, mas são palavras sucintas, né? Não é uma pregação, é simplesmente uma expressão bíblica, né? Para a gente ir se edificando. Você deve ter percebido que eu tenho usado muito, né, os ditados populares, que fazem parte da nossa cultura, né? E eu tenho, dentro do possível, tentado vincular esses ditados com uma palavra, né, citada na palavra de Deus. Muito bom. Isso aí foi uma inspiração própria e que Deus continue me ajudando. É isso aí. Nós temos o nosso estudo bíblico presencial todos os domingos. E deixa eu tirar isso aqui. Domingo que vem, né, daqui a pouco a gente vai continuar falando de Jó, falando bem, né? Mas quando fala de Jó, eu não sei nem se é bem. E tadinho, sofreu muito, né? Uma sofrência só, mas venceu. Então você que está sofrendo, acredite, você vai vencer. Ô glória! Então, o nosso estudo presencial, né, também a partir das 9 da manhã, com o nosso louvor e bênção pura. Domingo que vem é o nosso primeiro domingo e nós temos a ceia do Senhor pela manhã e à noite, né? Então aproveite, venha ter comunhão, né? Eu sei que hoje a ceia, né, é com pesar que eu falo isso, mas é a realidade. A ceia, para algumas pessoas, perdeu o seu teor, perdeu a sua importância, né? Então as pessoas vão quando querem, né? Aquela coisa toda, né? E não está nem aí, nem faz falta. Faça sem a ceia durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não fazem falta, né? Não faz falta e as pessoas também não sentem. Mas a palavra de Deus já fala sobre isso, e lamentavelmente, né? Eu preguei aqui uma vez sobre a ceia, falei, né, que na época lá do bispo Roberto em Botafogo, tinha pessoa que ia de ambulância participar da ceia.
Você já imaginou isso? A ambulância parava lá na porta da igreja, a pessoa doente, né? Alugavam a ambulância para ir lá tomar a ceia. Isso é inédito, né? E hoje ficou relevante, a gente não está muito aí para isso, né? Perdemos então esse valor da comunhão com o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bem, nós temos o nosso culto à noite, né? 18 horas, bem cedo, bom. Depois você ainda pode ir para o McDonald's, né? Para o shopping, para o cinema. A gente acaba num bom horário, né? Bem, quarta-feira, segunda-feira, o nosso culto de oração ainda online, né? Não está sendo, presencial, mas tem sido uma bênção, né? Eu louvo a Deus por isso. Nós temos também a nossa campanha do alimento, né? Eu estou vendo lá dentro a mesa cheia de alimento. Procurei lá alguma coisa para comer, mas não achei não, né? Caramba! Hein? Será que eu não estou me ouvindo? Vocês estão se ouvindo aí, né? Parece que eu estou gritando. Então, você não esqueça, né, se possível for, sei que está difícil para todo mundo, gente, trazer 1 quilo de alimento não perecível. A gente, mesmo que sendo pouquinho, a gente vai ajudar alguém. Isso é que é importante. Não sei se você já passou necessidade na sua vida, né, ter faltado alguma coisa na sua casa, mas é muito difícil. É muito difícil quando a gente passa por uma crise e não vê socorro. Aí quando chega alguma coisa, e Deus prepara isso, né? Ele é que prepara, Ele é que manda, e Deus envia alguém. Puxa vida, chegou em boa hora. Essa é a frase, né? Então, temos que ajudar. A gente não é uma igreja muito grande, né? Não, mas dá para ajudar. Ninguém é tão pobre que não possa dar, né? Nem tão rico que não possa receber. Eu sempre uso o Silvio Santos, né? Agora ele vai ouvir e vai ficar doido, né? Silvio Santos tem a condição dele, mas se você chegar lá com uma nota de 20 reais e der para ele, ele vai aceitar. Duvido que ele vai falar, não quero não, tem muito dinheiro, né? Eu vi um vídeo dele esta semana, quando ele era bem mais novo, né? E ele falando, né? Ele falou, olha, eu tenho muito dinheiro, não preciso mais de dinheiro, o dinheiro para mim não é fundamental, né? Eu quero ter paz é com Deus. Olha que coisa, né? É bom, né? Ter paz com Deus, isso é fundamental, né? Então fica aí esse lembrete da gente recolher esse mantimento e abençoar a vida do nosso próximo, né? Mas quem é o nosso próximo? Hein? É o tema dessa noite. Vou pregar hoje à noite, hein? Até pedi o diácono aí, né? Então, o tema é esse, gente. Quem é o nosso próximo? Você já pensou nisso? Vai pensando. À noite eu conto para você. Gente, nós temos o coral. Não é da Gama Filho, mas estamos chegando lá. Ô glória! O coral, o ensaio é toda terça-feira, 19 horas. 19 horas, já está afinado? Já? Tá bom? Já pode apresentar? Porque não vai ter carnaval, vai ter culto. E agora? Não vai ter nem café? Né? Adriano, domingo do carnaval eu não vou fazer culto não. Não, vou fazer online. Tá? Pode avisar. Gente, olha só.
eu conversei aí com o meu conselho, o meu conselho, e a nossa apresentação do coral seria, né, no dia 14, né? Acho que é 14, né? No dia 14, junto com o café da manhã. Mas aí vai ter o feriado de carnaval. E aí o que acontece? Nós não vamos fazer o café, não vamos ter o coral, e o nosso culto vai ser online, não vai ser presencial. Porque todo carnaval, você deve lembrar, nós só realizamos o culto pela manhã, até por segurança, né? Porque a gente mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Eu não sei, né? Então, nós vamos pegar esse feriado, porque disseram que não vai ter carnaval. E vocês acreditaram, né? Vocês acreditam em duende? Não, né? Não vai ter o oficial na Marquês. Mas e o oficioso? E o cabeça do boi? Como é que é do boi aqui, né? Então, cabeça do boi? Pisa no boi. Então, gente, eu não sei, cada um tem uma posição. Eu acho que se não vai ter carnaval, não tinha que ter feriado. Por que feriado? Parece que é para ter carnaval. Então vai ter oficioso, não oficial, né? Mas deixa isso para lá, isso não é problema nosso, isso é problema governamental, né? Municipal, a gente não tem nada com isso, a gente está aqui só para obedecer. Então nós não vamos no dia 14 realizar o culto presencial. Se você vai viajar, amém, vai passear, né? Vai para longe dessa coisa toda, né? E aí nós vamos adiar a apresentação do nosso coral para o próximo domingo, né? E aí, de repente, o café da manhã também, né? A gente se organiza, porque eu acho que é uma comunhão legal, né? Bem, e o café da manhã, eu vou lembrar para você, o café da manhã é para você trazer alguém, né? Um convidado, né? Traz amarrado, ameaçado, né? Mas traz, né? Não tem uns crentes que dizem que se não vier no amor, é na dor. Eu não sei aonde eles acharam isso, gente. Onde eles acharam esse negócio que se não vier no amor, vem na dor? Gente, eu já visitei tanta gente na dor, nas últimas, e não quis aceitar Jesus. Eu nem na dor. Bem, então, né, se não vier na dor, vem tomar café. Vai ser bom. Então traga um vizinho, chame, né, convide. A Adriana está dizendo que o primeiro culto do ano, o primeiro culto das mulheres, vai ser dia 27 de fevereiro, às 18 horas, é sábado? Sábado, 18 horas, 27 de fevereiro, primeiro culto das mulheres, hein? Esse é o culto de poder. Fogo cai. Então, não esqueça, hein? Vamos lá. Então fica aí, gente, não esqueça, o coral é o próximo domingo, depois do dia 14, né? Faz a conta aí, tá? 14 com 7, 21, uma coisa assim, né? E não esquecendo também do nosso site, né? Nós temos um site, nós temos aí a nossa programação pelo YouTube, o canal do YouTube, né? Gente, você tem que, olha só, o YouTube é assim, você acessa lá o YouTube, né? Aí tá lá, inscreva-se, aí você se inscreve no nosso canal, viu? Tem um sininho lá, você clica no sininho. Mas para quê? Porque o sininho,
todo momento que a gente entrar no canal, fazendo uma programação, o seu celular vai dar um sinal. Ele vai avisar, porque tem gente que fica, não sei, vai ter, não vai ter. Se acionar o sininho, ele vai te avisar, né? Então, preste atenção nisso, é tecnologia, né? É complicado mesmo, né? E quando você assiste o vídeo, assistiu, adorou, legal, tem uma mãozinha assim, chama-se like. Aí você clica lá porque você gostou. Se não gostou, tem outra assim, é o dislike. Clica lá, eu nem vou saber quem foi. Olha só, você tem um grupo aí, tem um montão de grupo, né? Faz parte de um montão de grupo, até de extermínio, sei lá. Então, chama lá o pessoal, bota lá no teu grupo. Olha só, meu pastor está implorando lá, quase morrendo, pedindo para você se inscrever, que ele quer chegar a 1000 inscritos. Está lá 460, não sai disso, congelou, né? Então, aí você convida, gente, pode convidar qualquer um, não precisa ser crente não, todo mundo. Aí convida para crescer o canal. A gente precisa chegar a 1000 para a gente fazer, né, ao vivo. Só a partir de 1000, essa é a regra do YouTube. Antes de 1000 a gente tem que ficar aí gravando, né, aquelas tristeza toda. Então, faça isso, convide os grupos que você participa. Fala aí, poxa, se você participar vai ser abençoado. Gente, todo mundo quer ser abençoado. Ainda quer se inscrever, não, se inscreve. Deixa quieto. Mas é isso aí. Gente, eu mandei aí para você no privado, né? Nós nos sentimos obrigados a fazer a manutenção dessas máquinas do ar-condicionado. Você vê, nós não estamos tendo culto presencial, né, todos os cultos. A conta veio R$584, a conta de luz. Olha só, imagine se nós estivéssemos a todo vapor. Ia ser como no ano retrasado, acho que 2018, né, estava vindo R$1.100, R$1.200. Então não é fácil. Aí nos sentimos obrigados, as máquinas precisavam de limpeza. Se você tem um ar-condicionado em casa, olha, se você não limpar de 6 em 6 meses, né, pelo menos aí 1 ano, pelo menos, a luz vai aumentar. Então tira o bichinho da parede, limpa, né, passa um zenite, né, aquele lava-jato, pronto, fica show, filtro, e o consumo vai diminuir. Então nós estamos aí na expectativa de melhorar o consumo, né, após essa manutenção. Bem, e você sabe, né, a dificuldade que é com essa pandemia. Nós, naturalmente, a nossa receita caiu muito, né, porque algumas pessoas naturalmente não estão vindo à igreja, e aí pararam de dizimar, pararam de ofertar, e a gente está aí dando nó num pingo d'água. E aí a empresa, né, foi uma empresa, veio aqui, fez toda a manutenção, graças a Deus. Passamos o dia aqui, começamos aí 8 e pouca da manhã até 4 horas da tarde. Não é fácil. Os caras tiram isso aí, desmontam tudo. Eu falei, meu Deus, depois vai sobrar peça. Até que não sobrou não. Se sobrou, eles esconderam, né? Mas não sobrou não. E então tá aí, ó, geladinho, né? E isso tem um custo, e não é baixo, né? Mas esse conforto a gente sabe que é alto. Nós estamos ainda fazendo ali a obra aqui atrás, né? Já chegamos lá ao ponto de cinta, né? Agora a gente vai cintar aqui a escolinha, viu? Ô glória, viu? Vamos comprar a ferragem da cinta, vamos concretar a cinta, para depois a gente colocar o telhado, a laje e emboçar isso tudo aí, né? Gente, porque fazer isso tudo com dinheiro é fácil. Eu quero ver fazer duro. E a gente está fazendo pela fé.
né? Sem recurso. Então, fica aí, né? Você que está me ouvindo pelo Face, né? Você também pode contribuir pelo nosso, né, site. Entra lá na Igreja de Nova Vida de Vasconcelos, vai ter lá, né, o nosso Pix, né? Nossa conta da igreja está sendo agora trabalhada, né? Porque houve problema de ata, né? A ata, quando vence, para tudo, não se renova nada, e já foi refeita. A gente está aí providenciando a conta, né, para essa finalidade, né? Então, gente, você percebe que eu vim aqui para chorar, né? Eu sou da época, não sei, né? Algumas pessoas aqui é da época do Padre Pedro, que ele ia lá no Chacrinha pedir ajuda para as crianças dele, né? E eu dizia naquela época que era o Padre Pedro Pidão, PPP, né? Mas ele ia lá, né? Porque quem tem uma obra para sustentar, para colocar para frente, tem que pedir, gente. A Bíblia diz que, né, pedir e dar-se-vos-á. Então eu vim aqui para pedir, tá bom? Hoje eu não vou pregar de manhã, só à noite. A Adriana vai dar aula, mas eu tinha que passar para você essa despesa que nós estamos tendo, né? O rapaz aí, vê se ele parcela aí, né, pelo menos em 2, 3 vezes, porque o valor não é baixo, né? Lavar as máquinas por fora, né, também é um trabalho muito grande. A gente pensa que não é fácil, não é fácil não, é muito difícil, né? Mas então fica aí o meu apelo para que Deus abençoe a cada dia a sua vida financeira, né? Prospere cada dia mais. Então, o que você puder contribuir, contribua com todo carinho, com todo amor, né? Tá aí Maricélia, tadinha, né? Cansada de trabalhar, ainda botam ela para trabalhar aqui também. Ô glória! Né? Pegue o seu envelope, dê a sua oferta, que Deus abençoe a sua participação. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Gente, vamos levantar as mãos para agradecer a Deus por cada dizimista e ofertante aqui dessa igreja. Pedir para Deus também nos ajudar, Senhor, para que nós podermos contribuir, Senhor, com o Senhor, meu Pai. Mas sabemos que o Senhor não desampara os seus. Em nome de Jesus, amém. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Aleluia! É isso aí, gente. Agora vamos assistir aí a tia Adriana. Tá com cara de tia mesmo, né? Cara de tia mesmo, hein? É o óculos. Acho que todo mundo que usa óculos tem cara de professor. Bom dia, igreja! Uhul! Ai, adorei! De primeira, hein? Muito bom. Bom dia, pessoal de casa. Estamos aprendendo sobre Jó. Nós estamos vendo como Jó sofreu.
Coitado, como ele sofreu, como ele foi criticado. E nós estamos na nossa penúltima lição, nossa lição 12. Quando Deus se revela ao homem. Hoje nós vamos ver Deus se revelando ao homem. Mas antes de nós iniciarmos falando sobre a revelação de Deus para Jó, nós vamos dar uma relembrada no que a gente estudou até aqui. Nós vimos quem era Jó, né? Que era um homem íntegro, um homem correto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal e agradava o Senhor. Era um homem que não estava preocupado somente com ele, ele também dava assistência às pessoas à sua volta, as pessoas o buscavam para ter conselhos. Então a gente vê que Jó também era um homem sábio, também era um homem entendido, era um homem que se preocupava com a causa das pessoas, um homem que sentia a dor das pessoas, sofria junto com quem sofria, e ele também era um homem justo, né? Ele não permitia a injustiça, ele intervia quando havia injustiça e ficava a favor daquele que estava sendo injustiçado. Nós vimos também que Jó era um homem extremamente rico, né? Ele era muito rico, ele tinha uma família muito bonita, uma família para aquela época boa, né? Que ele tinha filhos e filhas, e nós vimos que a família era unida porque eles sempre comiam na casa um do outro, e Jó se preocupava em também oferecer holocaustos em favor dos seus filhos, caso esses estivessem em pecado, tivessem cometido algum delito contra Deus. Jó já se prontificava em pedir perdão neste sentido. Então Jó não estava preocupado apenas com ele se preocupava também com toda a sua família. E nós vimos que Satanás foi até Deus para falar de Jó, para dizer que Jó só era íntegro daquela forma, só adorava a Deus daquela forma, porque Deus mantinha ele próspero. Então a gente vê que ele fala que se Jó perdesse tudo, ele se voltaria contra Deus. Nós vimos isso. Nós vimos que Jó perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu o respeito que ele tinha. As pessoas pararam de respeitar Jó. Antes as pessoas se calavam na presença de Jó, agora as pessoas cuspiam até no seu rosto. Ele passou de, digamos, exaltado ou bem visto para uma pessoa humilhada e excluída. E nós vimos Jó no seu lamento, né? Jó em profunda tristeza, em grande amargura, se lamentando porque ele preferia então ter morrido, né? Ter nascido morto, do que estar passando por aquilo tudo. Se a vida dele era todo aquele sofrimento, então ele preferia que ele tivesse morrido mesmo no ventre da sua mãe. E isso foi uma profunda tristeza. Não era uma pessoa que estava ali insatisfeita com uma coisa que deu errado. Não. Ele estava em tremenda amargura de alma. E por isso ele estava se lamentando. E aí nós vimos os seus amigos criticando ele. Para ele faz, só os pecadores sofriam e o homem colhe o que planta. Então, por causa do pecado de Jó, Deus o havia abandonado. Isso era na teologia de Elifaz. Na teologia de Bildade,
Jó tinha um pecado oculto, e se ele buscasse a Deus na madrugada pedindo misericórdia e fosse reto e puro, Deus o restauraria. Ele entendia que Deus é tão poderoso que isso distancia Deus da criatura dele, na teologia de Bildade. Zofar também dizia que Jó tinha um pecado, e ele estava tão certo disso que ele falou que Jó merecia passar por aquilo, e que Jó precisava se arrepender e se converter para Deus o restaurar. Porém, nós vimos no estudo dessa lição, onde falava de Zofar, que era uma coisa mecânica, né? Ele tinha que levantar a mão, dizer que se arrependia, se corrigir, que aí Deus o restauraria. Era como um ritual, não uma entrega verdadeira, aquilo que Zofar estava propondo. E nós vimos também Eliú, né, que falou para Jó que Jó não estava conseguindo ouvir a voz de Deus por causa do seu orgulho. Ele também acreditava que Jó tinha um pecado, e ele exaltava a justiça de Deus, tanto que esquecia que a misericórdia e o amor de Deus estão acima da sua justiça. Ele também via o sofrimento como um meio de aprendizado. Então a gente vê aqui que Jó estava tão preocupado em se justificar que ele não estava conseguindo ouvir Deus falar com ele. A vaidade ali, né, de falar, eu era assim, eu fui isso, eu fiz isso, onde eu passava todos me ouviam. E então ele estava falando de uma forma como se Deus estivesse sendo injusto com ele. E por isso ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus. Ele estava tão preocupado em se justificar, em provar que ele não tinha pecado, que ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus, né? Eliú falou, mostrou isso a ele. Mas nós vimos também na lição de Eliú que ele tinha pontos certos, né, corretos, e ele também tinha pontos errados, né, em que ele achava que Deus não iria se manifestar diretamente a Jó, seria anjo, aquele negócio todo que nós vimos semana passada, porque ele achava que Deus ele é muito soberano, ele é muito poderoso. Todos eles tinham essa visão de que Deus ele é tão poderoso que ele não se relaciona com sua criatura, né? Ele não, digamos, perde tempo com a sua criatura, porque ele é o Todo-Poderoso. E isso é repetido várias vezes nos capítulos. Então vamos para a lição de hoje. Quando Deus se revela ao homem, o nosso texto áureo diz, abre aspas, então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Está lá em Jó 46. Na nossa verdade prática fala, mesmo transcendente, né, ou seja, acima do limite, né, divino, sublime e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Então isso é para a gente ver que mesmo Deus, mesmo ele sendo divino, mesmo ele indo além dos limites da natureza, ele sendo sublime, ele se revela ao homem mortal que somos nós. E aí nós vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Jó 38, Jó 39, Jó 40, Jó 41. Vamos lá. Jó 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas,
tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as tuas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Jó 40. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? Jó 41. Poderás pescar com o anzol o leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicarás suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Então nós vemos já aqui Deus já se pronunciando para Jó. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento. Senhor, essa oportunidade que nós temos de aprender a Tua palavra, Pai, é incomparável. Nós somos gratos, ó Deus, por esse privilégio, porque podemos, ó Deus, ouvir o que o Senhor quer para nós, aprender aquilo que o Senhor deixou registrado para nos guiar. Então, Deus, nesse momento, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim, que nós possamos ouvir, entender, compreender e aceitar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos aqui na nossa introdução, né? Vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Ele dialogou do 38 ao 41 com ele, é o que nós vamos estudar. E nesse episódio, mostra a quebra do silêncio divino. Veremos que as pessoas de Deus, as respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que os humanos esperam. Portanto, Jó é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Nós vamos ver que Deus, ele não vai responder a Jó aquilo que Jó estava querendo saber, né? O porquê da sua aflição. Deus não vai chegar para Jó e vai falar assim: Jó, você está passando por isso porque Satanás veio aqui e disse que você só me adora porque você possui bens, porque a sua vida é muito boa, porque você não sofre nada. Deus, ele não responde isso para Jó, mas ele mostra para Jó quem é o dono de toda a autoridade, quem é o Todo-Poderoso, quem é o que sabe todas as coisas. Ele mostra para Jó que Jó tem a sua sabedoria, porém a sabedoria de Jó não ultrapassa a sabedoria de Deus. E ali ele confronta Jó na questão que Jó, em todo o seu argumento, ficava falando de tudo que ele fez, os conselhos que ele deu, o que as pessoas viam nele, como ele era, que ele se afastou do mal, que ele fez o que era correto, que ele estava sempre diante de Deus e ele dava conselhos. Então Deus confronta ele nessa questão. Aonde ele estava quando tudo foi criado?
quem era Jó? Quem seria Jó ali diante de todo o poder e autoridade de Deus? Primeiro tópico, a revelação de um Deus pessoal. Número 1, o Deus que tem voz. Então, Deus, ele havia falado somente nos 2 primeiros capítulos. Mas essa fala de Deus ninguém sabia, ninguém tinha visto, porque foi quando ele falou com Satanás. Então os amigos de Jó estavam desconhecendo essa fala de Deus. E até o capítulo 38 houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, a mulher de Jó falou, os amigos falaram. Mas Deus mesmo não falou em todo esse período. Ele estava presente em todo o tempo, mas sem dizer nada a Jó, até que ele quebrou o seu silêncio e falou com Jó de um redemoinho, lá em Jó 38:1. Então Deus mostrou que ele estava presente, por mais que ele não estivesse falando, ele estava todo o tempo presente. Ele viu tudo acontecer. Ele estava ali vendo cada acusação dos amigos de Jó. Ele estava vendo cada justificação de Jó em sua defesa. Então, todo o tempo, Deus não falou, porém, não deixou de estar ali. Ele não deixou de se fazer presente. 2. A poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro escuta Jesus, ele lança a rede no lugar onde Jesus mandou e ele puxa cheia de peixes. Então, quando ele vê esse agir de Jesus, essa manifestação de Jesus, ele fica impactado e ele exclama. Pedro fala, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Está lá em Lucas 5:8. A majestade de Deus impactou a Pedro. E não foi diferente com Jó. Ele ouviu a voz que ele tanto ansiava ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, Nós vimos, uma manifestação, uma aparição, uma revelação de Deus. Ele estava diante de uma revelação de Deus. E este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, com Moisés, lá em Êxodo 19, do 16 ao 19. Aí eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Êxodo 19, do 16 ao 19, nós vamos ver a manifestação de Deus para Moisés. E aconteceu que ao 3º dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial a encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia. O sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Então nós vemos que Deus, ele se manifesta. Deus, ele fala sim. Ele não é um Deus que não se preocupa, ou que não intervém, ou que não se... E ele ainda vai continuar se manifestando, porque o nosso Deus não muda.
Isso mostra que Deus não é impessoal, pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvir Deus. Então a gente vê que Deus, ele não é impessoal, pelo contrário, ele se manifesta e ele fala sim com cada um de nós. E quando a gente ouve a voz de Deus, a nossa vida se transforma. Nós temos que ouvir Deus diariamente. Não, eu ouvi Deus, me converti, me transformei, pronto, não preciso mais ouvir o Senhor. Não, nós temos que constantemente ouvir o nosso Deus, porque Ele é um Deus que fala, é um Deus que tem voz, é um Deus que quer tratar conosco. Então nós precisamos estar atentos à voz desse Deus. 3. O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional dos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, um nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou exaltando a soberania de Deus, mas diminuindo a sua compaixão e misericórdia. Então, para os amigos dele, Deus era um Deus poderoso, era um Deus forte, porém, na cabeça deles, isso fazia com que Deus fosse indiferente. Porque a soberania de Deus é tão tremenda que nós que somos falhos, errantes, mortais, não merecemos ter a presença de Deus. Ele não se importaria conosco. Isso na teologia dos amigos de Jó. Por isso eles usavam tanto esse El Shaddai, esse Deus Todo-Poderoso. Mas não era apenas um reconhecimento do poder de Deus, mas era como se Deus estivesse tão distante de nós que somos tão falhos. Nós vemos que isso acabou tirando, essa compaixão e misericórdia que tem no nosso Deus. Ele é poderoso? Porém, ele é misericordioso e ele é um Deus de amor. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus e chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema de Jó, pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Então, isso nós vimos já nas outras lições. A angústia de Jó, ela era tão grande que ele se sentiu abandonado. E com certeza ele se sentiu abandonado por Deus pelo fato dele ter sido abandonado por todo mundo. Como todos o abandonaram e o criticaram, em todo o tempo ele estava tentando mostrar que ele não estava passando aquilo por causa de pecado nenhum. Então, ver todo mundo se voltando contra ele, passou esse sentimento de que até Deus o tinha abandonado, porque ele queria tanto uma manifestação, queria tanto uma resposta, ele queria tanto que Deus viesse dizer que ele não tinha pecado nenhum, que isso deu, o silêncio de Deus fez com que ele se sentisse abandonado. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente
e próximo de nós. Eu até sublinhei isso. Mesmo quando nós estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente. Mesmo que a nossa luta tremenda, infinita, aquela que não acaba, aquela dor que não cessa de nós, que parece que tudo está dando errado, parece que não há solução nenhuma, nada vai mudar, nada vai acontecer. Esse livro de Jó é para nos mostrar que mesmo no silêncio, Deus está presente. Deus poderia ter se manifestado na primeira acusação. Deus poderia ter se manifestado no momento em que Jó perdeu tudo. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode se manifestar quando Ele quiser, no momento que Ele quiser. Mas eu vejo, mais uma vez, a sabedoria de Deus aqui. Porque Deus já sabia que lá na frente as pessoas estudariam o livro de Jó e teriam essa percepção. Deus se manteve em silêncio para mostrar que Ele está presente. Nós não precisamos o tempo todo estar vendo para crer. Nós precisamos acreditar que Deus não nos abandona. Então o livro de Jó, ele está aí para nos mostrar isso. Não importa o silêncio de Deus na sua adversidade. Não importa o silêncio de Deus na sua luta. Você precisa crer que Ele está contigo. Que Ele está do seu lado. Amém? Deus não te abandona. Se Ele está em silêncio, Ele sabe porque está em silêncio. Ele vai te responder, Ele vai se revelar, Ele vai se manifestar. Mas no período do silêncio de Deus, não pare de acreditar que Ele está presente na sua vida. Então nós vemos aqui no tópico 2 a revelação de um Deus sábio. Número 1, na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Está lá no capítulo 38. Existe uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. E o Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende um propósito superior. De fato, o salmista disse que, abre aspas, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Fecha aspas, está lá em Salmos 19, 1. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso, o Criador desafia a contemplar o mar e o sol. Está lá em Jó 38. Jó 38, do 8 ao 15. Deus fala para Jó assim: ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sob o selo, e se pusesse como vestidos, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebrante. Então, Deus aqui mostra para ele tudo o que ele fez, e Jó não teve participação nenhuma. Jó não consegue mandar a madrugada nascer, o dia raiar, chover, parar de chover, fazer sol. Jó não consegue fazer nada disso. Jó não estava presente quando nada disso aconteceu.
Então ele foi sábio naqueles momentos da vida dele? Foi. Porém, a sabedoria de Deus ultrapassa qualquer entendimento. Então ele nada sabia das origens do oceano, da grandeza da luz solar, muito menos das dimensões da criação de Deus. Ele sabia que Deus criou, porém ele não estava reconhecendo essa dimensão do poder de Deus sobre tudo o que Deus criou. Número 2, na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó 38, do 39 ao 41, diz assim: porventura caçarás tu, presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita das covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Então ele perguntou para Jó: você vai alimentar a leoa? Você alimenta o corvo? Você sabe o que dar para ele, ou qual é o momento que eles estão com fome? Ele mostra ali, né, para Jó, que ele não, na verdade, ele não entendia nada sobre essa providência divina. Porque se a gente parar para realmente pensar no interior desse texto, de fato, a gente alimenta nossos filhos, né? E ali, porque a gente está naquele convívio, dá comida para os nossos filhos, para o marido, enfim. Mas Deus, Ele cria, Ele cuida de todo um universo. Ele não alimenta uma leoa com fome. Ele não alimenta um corvo com fome. São todas as criaturas que Deus domina, que Ele cuida. A dimensão da criação de Deus é algo assim que a gente não consegue nem imaginar, de tão grande. Deus, Ele é tão soberano, Ele é tão poderoso, que tudo está no controle das mãos de Deus. Então Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria aos seus filhotes e protegê-lo dos predadores? E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia, está claro que há a providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Era hora então de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Jó não sabia responder nada disso. Ele não tinha entendimento das coisas celestiais. Ele não tinha entendimento de algo tão grande, tão profundo e que ninguém domina, somente Deus. Então, como ele iria discutir com Deus? Como que ele iria se apresentar a Deus e querer mostrar algo, ou discordar de algo, ou apresentar algo, se Deus era o dono de tudo? Deus é o que controla tudo. Então ele deveria se humilhar, ele deveria abrir os olhos dele para esse reconhecimento da majestade de Deus. 3. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca
do Criador. Ele falou muita verdade sobre Deus, mas acerca do Criador de todas as coisas, ele não sabia. Isso ele não estava falando, ele estava só apresentando um Deus, mas aquele Criador de todas as coisas, não. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de uma humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Então nós vemos que Deus, ele não estava censurando a integridade e a sinceridade de Jó, não. Momento algum, Deus estava falando ali sobre a sua integridade. Não. Porém, a forma dele estar orgulhoso é que estava sendo o problema naquela questão. Faltava nele humildade, né? Porque ele questionou muito a Deus na questão dele ser um homem justo e estar sofrendo, de ter ímpios que conseguem chegar até a sepultura vivendo numa boa. Então esse questionamento de Jó é que estava sendo o problema. Então Deus estava se revelando ali a ele para que ele pudesse conhecer melhor a Deus e reconhecer a grandiosidade de Deus. Não era nada com a sua integridade, nem com a sua sinceridade, mas era a sua falta de humildade mesmo. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida, cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Reconheça Deus na sua vida e confie no agir dele. Isso eu acredito que é o mais importante da nossa lição hoje. A gente vai aprender isso hoje, é o que a gente está vendo. Reconhecer Deus na nossa vida e confiar no agir dele. Era isso que ele estava mostrando para Jó. Jó estava precisando reconhecer Deus na vida dele. E é isso que eu trago para a nossa vida hoje. Precisamos reconhecer quem é Deus na nossa vida e confiar no agir dele. Então nós vemos que temos visto que Deus está presente mesmo no seu silêncio. Deus fala ao homem sim, ele se manifesta porque ele se importa com a sua criatura, e que Jó precisava reconhecer quem era Deus na sua vida. Ele precisava ali descobrir essa grandiosidade de um Deus criador. Tópico 3. A revelação de um Deus poderoso e justo. Número 1. O Beemote e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Ou seja, Beemote seria hipopótamo, Leviatã seria um crocodilo. Enquanto Beemote representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Aí eu vou ler Isaías 27 quando ele fala de Leviatã, que diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará
o dragão que está no mar. Então nós vemos aqui, lá em Isaías 27, que mostra que Deus vai destruir o Leviatã. Então a gente vê o poder de Deus. Deus criou, mas vai destruir. Assim, o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da força, tanto natural como sobrenatural, assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Behemoth e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Então nós vemos aqui no... Eita, pulou para Isaías, gente. Calma aí, deixa eu voltar lá para Jó. Nós vemos no capítulo 40, Deus falando sobre Behemoth. E nós vemos no 41, Deus falando sobre Leviatã. E aí você pode ler em casa, né? O 40 fala de Behemoth, o 41 fala de Leviatã. Mas eu grifei aqui alguns versículos para poder só mostrar, né, esse poder dessas criaturas que Deus menciona. Lá em Jó 40, 18, ele fala de Behemoth assim: os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barra de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez o proveu da sua espada. E no 23 diz: eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Então Deus mostra aqui que o Behemoth, ele não tem medo, mesmo que o rio esteja transbordando, mesmo que esteja chegando já na sua boca, ele não tem pressa, porque ele não tem medo, né? Pelo poder dessa criatura, pela força que essa criatura que Deus menciona tem, ele mostra isso. E lá no 41, falando sobre o Leviatã, eu grifei o versículo 33, que Deus falou assim: na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ou seja, Leviatã não tem medo. Aí Deus mostra aqui o poder dessa outra criatura, né? Aí tem todo o texto aqui dizendo de como ele é, que eu acredito que não é um crocodilo, né? Porque crocodilo não sai fogo da sua boca, mas enfim, as coisas de Deus, elas são sobrenaturais e a gente não compreende muitas coisas do Senhor, e eu acredito que possa haver essa comparação de hipopótamo e crocodilo, porque ou a gente teria que imaginar um ser inexistente, ou trazer a realidade de algo que a gente consegue ver, né? Um crocodilo, porque fala aqui da carcaça, né? Que flecha não entra no couro do Leviatã, lança não entra e sai fogo da sua boca. Então pode ser algo assim sobrenatural, né? Pode ser que exista esse tipo de criatura e nós ainda não a vimos, né? Não vimos esse tipo de criatura, porém existe. De que forma está sendo aplicada por Deus, né? Se é algo sobrenatural, né? Dessa forma a gente não consegue, eu não consigo dizer, porque eu não conheço um crocodilo que cospe fogo ou que saia, que ferva. E aqui ele diz que ele tem pedras, né? Ele tem debaixo de si conchas pontiagudas, estende sobre as coisas pontiagudas como lama. Tipo assim, ele nem se importa, porque ele tem coisa pontiaguda embaixo dele. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Então assim, bom, eu não vejo um crocodilo com essa forma,
Mas, sabe lá, né? Os historiadores sabem muito mais do que eu, né? Essas pessoas que estudam a Bíblia com todas essas traduções, né? Que traduzem, eles veem hipopótamo e crocodilo em Behemote e Leviatã. Mas, enfim, o que a gente está querendo apresentar aqui, que são duas criaturas extremamente poderosas, que não têm medo, mas mesmo assim, Deus as domina, elas estão debaixo da mão de Deus. Então é para ele mostrar, ele estava lhe mostrando para Jó, que pode ser a criatura mais forte, a menos temida, a que coloca terror em tudo, está debaixo da mão de Deus. Ele domina até esse tipo de criatura. 2. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com Behemote, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. As referências estão lá em Jó 6, né? Jó 27, Jó 21, Jó 24. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente entender nas suas argumentações? Então, isso aqui foi muito bem colocado. Por quê? Nas argumentações de Jó, ele não falou diretamente que Deus estava errado. Ele não falou diretamente que Deus estava sendo injusto. Porém, as suas argumentações levavam a entender isso. Porque se ele está dizendo que ele é justo e que ele não merecia aquilo, automaticamente, indiretamente, ele está dizendo que Deus está sendo injusto com ele. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Então nós vemos que não adiantava ele se justificar, ele ficar ali tentando provar a sua inocência, porque somente a graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Nós vemos isso lá em Efésios 2, 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não adiantava Jó ficar ali se justificando ou entrar numa briga, não adianta. Quem nos justifica é Deus. Nós somos salvos pela graça. A gente não merece, a gente não faz por onde. Eu sou muito sábia, então eu mereço ser salva. Não, eu sou uma pessoa correta, então eu não vou ser injustiçada. Não, somente Deus pode justificar a cada um de nós. E na conclusão, nós vemos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos. Cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Aí eu acrescentei: Deus sempre está no controle das nossas vidas. Ele não nos desampara. Então é isso que nós viemos aprender essa manhã. Deus
não te desampara. Deus está no controle de tudo. Deus domina tudo. Ninguém é autossuficiente para se comparar a Deus. Ninguém sabe tanto para se igualar ao Senhor. Então, essa manhã, nós vemos que Deus se manifesta. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as lutas que estão sendo lançadas sobre a sua vida. Não sei o motivo da existência das suas lutas. Mas eu sei te dizer que Deus não te desampara. Deus pode estar em silêncio, mas Ele não está distante de você. Ele pode ainda não ter se manifestado, mas Ele não deixou de estar do seu lado. Então confia, reconheça Deus na sua vida, coloca Deus no lugar que Ele merece na sua vida. Coloca Deus no lugar de honra, coloca Deus no lugar de glória, porque esse Deus não falha e esse Deus não te despreza. Então que nessa manhã você saia com isso no seu coração, porque no momento da sua aflição, o momento da sua aflição não pode te distanciar de Deus. O período do silêncio do Senhor não pode fazer você desacreditar no poder desse Deus. Continua acreditando. O livro de Jó nos mostra isso. O silêncio de Deus é preciso. O silêncio de Deus foi necessário para mostrar que nos nossos dias atuais o silêncio de Deus vai acontecer, mas não vai acontecer à distância dele conosco. Aproxime-se cada vez mais do Senhor, se apegue cada vez mais no Senhor, reconheça a grandeza desse Deus na sua vida, confia no agir de Deus, porque no momento certo Ele vai se revelar a cada um de nós, como Ele se revelou para Jó. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus, ir para casa, orar por esses pedidos e pedir a Deus para que Ele nos traga no próximo culto à noite. Amém? Levante suas mãos. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento de estudo. Te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor estar se revelando a nós como um Deus que criou todas as coisas, um Deus que tem o controle de todas as coisas, que domina todas as coisas. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de sermos filhos desse Deus que o Senhor é, esse Deus tão grande, tão poderoso, tão soberano, esse Deus infalível, Senhor. Eu sou grata, Pai, por ser tua serva. Eu sou grata, ó Deus, por ser sua filha, porque é um Deus assim, Pai. É um privilégio servir, é um privilégio adorar um Deus que sabe de tudo. É um privilégio, ó Deus, louvar um Deus que não se afasta de nós, um Deus que não está distante, um Deus, ó Pai, que se manifesta, que fala, Senhor, conosco. Senhor, eu sou grata pelo privilégio de ser sua filha. Obrigada, Deus, porque cada vez mais nós temos aprendido a tua palavra. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui nesta manhã, por cada um que está acompanhando, ó Deus, pela internet. Toma essas vidas em suas mãos. Toma também esses pedidos de oração, ó Deus. Se manifesta, Pai, nessas vidas. Revela o teu poder, ó Pai. Revela a tua graça. Revela o teu amor e a tua misericórdia. Não sabemos, ó Deus, o que está sendo pedido aqui, mas o Senhor sonda e conhece cada coração. Então, Deus, vem de uma forma sobrenatural. Vem no meio de um redemoinho, vem no meio do trovão, ó Deus, mas se manifesta no nosso meio. Fala aos nossos corações, ó Deus. Queremos ser impactados, ó Pai. Queremos fazer assim como Pedro e falar: nossa, Deus, tu és tão tremendo, tu és tão grande, eu não mereço a sua presença. Mas nós sabemos o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor quer ter intimidade conosco. Então, Deus, tenha liberdade em nosso meio.
Mantenha a liberdade no nosso coração. Faça morada dentro de nós, ó Deus. Toma o teu lugar. Oh Senhor, leva-nos para casa, Deus. Abençoa a nossa ida até o nosso lar. Que nada nos aconteça. Proteja-nos e guarda-nos, ó Deus. E que possamos nos fortalecer, nos animar para estar no próximo culto. Vir, ó Deus, cheios do teu poder, para declarar o nosso amor a ti, para entronizar o teu nome, para cantar, louvar, adorar e aprender muito mais da tua palavra. Leva-nos, ó Deus, em paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Declare uma palavra de ânimo para o seu irmão e que vai enfrentar um sol agora gostoso. Que Deus abençoe.